Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Entre Versos e Silêncios, aqui nesse nosso espaço de reflexão e contemplação, onde a nossa alma pode respirar um pouquinho a partir das canções, das poesias, né? Sempre tentando aí expandir humildemente a psicanálise a partir do vértice estético-artístico, sobretudo a psicanálise do acolhimento se desdobrando não somente para a nossa prática clínica, como também para as nossas experiências emocionais e afetivas no nosso cotidiano. E hoje eu gostaria de me propor a pensar aqui um pouquinho junto com vocês, nesses minutos de reflexões, a respeito de algo que muitas vezes acaba sendo um fator obstrutor, né? Acaba sendo uma obstrução que impede o sucesso do processo psicoterapêutico de fluir naturalmente, por assim dizer. Eu estou me referindo aqui ao desejo de ajudar o outro, o desejo de ajudar o paciente ou então o desejo de ajudar qualquer pessoa em qualquer situação do nosso cotidiano. Principalmente quando esse desejo esbarra na incapacidade do outro de ser ajudado naquele momento. Porque muitas vezes o outro não solicitou essa ajuda. Muitas vezes o outro está apenas funcionando da maneira que ele julga ser adequada no momento, né? Sendo esse modo de funcionar ilusório ou não, mas ele está ali funcionando a partir das suas defesas, né? Está funcionando da maneira que ele dá conta naquele momento. E muitas vezes nós vamos acabar insistindo em ajudar alguém que não solicitou ajuda. E isso vai acabar se configurando em uma maneira de desrespeitar o outro, né? Acaba se configurando em um desrespeito. Porque se o outro não solicitou ajuda, então ele acredita estar funcionando bem daquela maneira. Então, para ajudar outro, nesse caso, eu precisaria tentar convencê-lo de que ele está errado, por assim dizer. Eu teria que tentar convencer de que a minha maneira é a certa, de que ele está agindo de uma maneira inadequada e tentar convencer o outro por si só já se configura de uma forma muito grande de desrespeito. Bom, como já é de costume, eu selecionei um verso de uma canção aqui para a gente tomar como ponto de partida e seguir adiante na nossa reflexão. E o verso que eu selecionei para hoje, mais uma vez, é do nosso grande Raul Seixas, em uma das suas últimas canções presentes no seu último álbum, né, uma canção chamada Carpinteiro do Universo. Ele vai dizer a seguinte frase: o meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Vejam só a profundidade desse verso. E como essa situação que ele descreve está presente no nosso dia a dia, né? Muitas vezes nós podemos observar as pessoas tentando ajudar as outras, ou então nós mesmos podemos acabar caindo nessa tentação de ajudar o outro, porque nós acreditamos que aquilo é o melhor para aquela pessoa, né? E é exatamente isso que esse verso parece nos convidar a refletir com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de atenção. O meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Porque quando a gente olha com um pouco mais de cuidado, né? Quando a gente reconhece com um pouco mais de honestidade esse desejo de ajudar o outro, especialmente quando esse outro não solicitou ajuda, isso vai dizer muito mais sobre quem está querendo ajudar do que sobre quem supostamente está sendo ajudado. Porque a gente acredita que está fazendo bem, né? Nós acreditamos que estamos sendo generosos, que estamos agindo pelo bem do outro. Mas no fundo, parece que nós estamos atendendo a uma necessidade nossa de sentir que nós somos úteis, né? Ou então um desejo de se sentir no controle da situação, né? De controlar um pouco o caos alheio, por assim dizer, quando na realidade, nesse caso, somos nós que não estamos dando conta de tolerar o funcionamento do outro, né? Nós estamos ali avaliando que da nossa maneira vai ser a maneira adequada ou saudável. Então, nós estamos aí lidando com uma incapacidade de tolerar o funcionamento do outro.
naquele momento, como o outro está sendo. E aí, na clínica, isso se torna quase uma regra, né? O desejo do analista de ajudar o paciente vai atrapalhar o processo. O desejo do analista vai turvar o fluxo do processo, por assim dizer. Porque aí o analista ele começa a desejar pelo paciente, desejar que o paciente se predisponha ao processo da maneira que eu acho adequado, né? Da maneira que eu quero que o paciente se predisponha ali. E isso não existe. Isso é uma utopia. O paciente vai fazer o que ele der conta de fazer. A expectativa do psicoterapeuta sobre o paciente, nesse caso, vai ser aí, qualquer caso, né? A expectativa vai ser um desserviço ao processo psicoterapêutico. Como bem já nos lembra o Wilfred Bion, né? Sem memória, sem desejo e sem ânsia de compreensão. Ou seja, nós precisamos, enquanto analistas, rebaixar ao máximo qualquer expectativa em relação ao paciente no processo analítico. Então, o analista ele precisa estar disposto a ajudar, ele precisa estar disponível a ajudar o paciente, mas como uma via de mão dupla. Caso contrário, nada feito, né? Não adianta eu desejar pelo meu paciente. E isso vai entrar numa ideia que o professor Renato Dias Martino, ele gosta de chamar bastante atenção sobre isso, como ele vai chamar de analisabilidade do paciente, né? O que que seria essa analisabilidade? Seria a capacidade por parte do paciente de se colocar à disposição do processo psicoterapêutico, né? É necessário, faz-se necessário uma mínima capacidade por parte do paciente de tolerar as frustrações, por assim dizer, para que o paciente possa de fato iniciar um processo analítico. Porque se ele não tiver a mínima capacidade de tolerar frustrações, de tolerar os desconfortos, de tolerar a dor, então ele estará muito distante da principal característica que configura-se num processo real de psicanálise, que é justamente a dor. A dor é um fator indispensável em qualquer processo psicoterapêutico, pelo menos na psicanálise. Não existe psicanálise sem dor. Se o processo for confortável, então não é psicanálise, né? Essa psicanálise é no mínimo questionável. Porque o sujeito vai ali, né, a cada sessão, para aprender a se desapegar aos pouquinhos das suas ilusões, não é mesmo? Quando o sujeito entra de fato em um processo analítico, ele vai começando a reconhecer, aos pouquinhos, que a vida é uma sequência de perdas, que o processo da maturação emocional está diretamente ligado à perda. Cada dia que passa, a gente vai sofrendo aí um golpe novo no nosso narcisismo, naquela nossa velha fantasia de onipotência. E aí a gente vai percebendo, a gente vai reconhecendo que nós não temos controle de nada, que nós simplesmente não escolhemos nada, que a realidade não está nem aí para o nosso desejo, para as nossas conveniências, né? E isso é extremamente doloroso, extremamente desprazeroso e desconfortável. Mas é só a partir desse reconhecimento de que a vida não era aquele mar de rosas que por muito tempo a gente imaginou, a gente fantasiou, de que o sofrimento é constante, de que a transformação é constante e é extremamente dolorosa, né? A transformação é incerta e isso é extremamente doloroso. É só a partir desse reconhecimento que nós podemos dizer que o sujeito iniciou de fato um processo analítico bem-sucedido, podendo, é claro, contar com uma mão acolhedora que estará disposta a caminhar junto com ele nesse processo de dor e de transformação que se configura no processo analítico, né? Então, a analisabilidade que eu estava dizendo, ela está relacionada a isso, né? A essa capacidade, ainda que mínima, de tolerar frustrações. Por que uma capacidade mínima? Que é lógico que ninguém vai se desenvolver de uma hora para outra. Ninguém vai desenvolver isso de uma hora para outra. É lógico que todo ser humano vai ter ali as suas resistências, né? Utopia seria pensar que existe alguém que não tenha nenhum tipo de resistência. Se fosse por essa lógica, então a psicanálise nem existiria, não é verdade? Agora, uma coisa é o paciente que reconhece aos pouquinhos
a maneira que ele vinha conduzindo a sua vida, o arsenal de ilusões que muitas vezes ele vinha conduzindo a sua vida, né? E se dispõe a ser acolhido e caminhar junto com o analista para começar a vislumbrar possíveis horizontes, né? Começar a caminhar na perspectiva do acordo com a realidade, né? Do acordo possível com a realidade. Agora, outra coisa é aquele paciente que está cheio de defesas, né? Cheio de ilusões, ao ponto de começar a ser hostil, de atacar o terapeuta, a cada vez que o terapeuta convida ele a pensar com um pouco mais de carinho sobre alguma questão importante, né? Que tenha sido levada por ele. Isso é importante, né? Alguma questão que tenha sido levada pelo paciente, porque também não é papel do analista ficar interpretando aquilo que não está no discurso, né? Que está nas entrelinhas. Muita gente acha que isso é papel do analista, ficar interpretando, né? Essa interpretorréia. Mas não. Aqui, pelo menos na psicanálise do acolhimento, nós não vamos interpretar nada. Nós não vamos investigar nada. Deixa a investigação para os investigadores, né? Aqui nós vamos propiciar um ambiente emocionalmente saudável para que essas questões possam emergir naturalmente, né? Para que essas questões possam emergir naturalmente a partir da concórdia, a partir de um vínculo saudável, a partir do acolhimento. Agora, tem aquele paciente que está totalmente imerso nas suas ilusões, né? Com o véu de Maia totalmente coberto ali, né? Cobrindo o seu rosto. Está imerso nas suas fantasias de onipotência, de controle, que não vai ter a capacidade de se dispor a pensar minimamente em qualquer questão que cause o menor desconforto para ele. E nesse caso, ele pode ou simplesmente abandonar o processo, né? Começar a se afastar, começar a faltar sem justificar, né? Começar a se atrasar, né? Começar a se desvincular da maneira que ele der conta. Ou então ele pode começar a te atacar, a ser hostil, te questionar. Onde já se viu isso aí que você está me sugerindo? É um absurdo. Onde já se viu? Isso não existe. É, muitas vezes ele vai ali levar a conversa para um lado mais intelectual, querendo te contrapor através do conhecimento intelectual, né? Isso acontece muito. E aí, nesse caso, tem como você querer ajudar. A pessoa está ali claramente, né? A pessoa claramente não está disposta a ser ajudada. Ela vai encontrar defeito em tudo que você falar. Então não tem muito que possa ser feito nesse caso. Que nitidamente a pessoa não está disposta também a se vincular, né? Não está disposta a entrar nessa ambiência que o analista está ali tentando criar da maneira mais cuidadosa e acolhedora possível, né? Porque muitas vezes o sujeito não dá conta, né? Nem que ele não quer estar ali, né? Muitas vezes ele até quer, mas ele não dá conta, porque ele não tem um mínimo de tolerância às frustrações, não tem um mínimo de analisabilidade. Muitas vezes, inclusive, ele nunca pôde contar com um ambiente minimamente acolhedor, e aí ele se assusta, né, com esse ambiente acolhedor, saudável. Ele pode projetar ali no analista mais uma das suas experiências mal sucedidas que ele teve ao longo da vida. Experiências de abandono, experiências de humilhação. Ele tem medo de se vincular, por assim dizer. Então existem inúmeras maneiras do sujeito não dar conta de aderir ao processo de fato, não é mesmo? E não cabe ao analista ficar desejando isso por ele. Não cabe ao analista fazer alguma coisa pelo paciente, mas sim estar ali pelo paciente. Não é fazer algo por ele, mas estar ali por ele, junto com o paciente, disponível, disponível a pensar junto, com amor, com verdade, com afeto, com sinceridade, a partir da concórdia, né? Aí pode ser que o paciente consiga, aos pouquinhos, ir se permitindo aderir a esse processo a partir desse ambiente saudável que vai sendo oferecido a ele, irrigado de amor. Pode ser também que não, né? Que ele não dê conta. Pode ser simplesmente que ele vá se afastando, ou que ele comece a te atacar, né? Essa própria questão dos atrasos, né, das faltas sem justificativas,
são tentativas de atacar o vínculo, ainda que sem a intenção de fazer isso, né, de uma maneira mais indireta. Então, nesse caso, até seria interessante, né, convidar o paciente a pensar sobre isso. Olha, eu tenho percebido que você está tendo dificuldade de comparecer à sessão no horário, né, tem se atrasado bastante, que você não tem muito interesse, né? Será que você realmente está disponível ao processo nesse momento? Será que existem outras prioridades na sua vida nesse momento? E a partir disso, né, a partir dessas indagações, o paciente poderá também pensar melhor a respeito disso. O desfecho não tem como a gente saber, né? Vai ser singular. Muitas vezes ele vai embora, pode ser que ele retorne em algum outro momento, quando estiver ali com uma maior disponibilidade. Mas o importante é o analista estar ali, não é mesmo? Estar à disposição. E não é porque o analista estará à disposição, veja bem, isso é importante. Não é porque o analista estará à disposição que ele vai permitir qualquer coisa, permitir abusos, permitir ataques descarados. Isso tudo precisa ser pensado. Porque se você começa a permitir ataque do seu paciente, é sinal de que você já não está se respeitando, né? Já está se desrespeitando. Se você está permitindo ataques por parte do paciente, é sinal de que você já está desejando por ele, né? Desejando que ele fique, quando na verdade ele nitidamente não está ali com o mínimo de analisabilidade, perdão, né? Ele não parece não ter o mínimo de tolerância ao processo. E aí não dá para a gente tolerar o processo por ele, né? Porque, como eu disse, é uma via de mão dupla. No máximo, você vai, né, nesse caso aí, permitindo ataques, no máximo você vai suportar o paciente, né? Suportar como se você fosse um suporte mesmo, que o paciente possa subir em cima e fazer o que bem entender com você, porque você vai estar ali como um suporte para aguentar ele, quando na verdade não. Não é sobre aguentar, não é sobre suportar, né? É sobre tolerar junto o processo da dor para que essa dor se transforme na medida do que for possível, né? No fluxo natural do processo. Então, o processo analítico ele precisa ser uma via de mão dupla. Naquilo que o Bion chama de conjunção constante entre continente e contido, entre uma parte que se dispõe a conter, né, a acolher, e a outra parte que se dispõe a ser contida, que se dispõe a ser acolhida. Só assim poderá acontecer a psicanálise do acolhimento. Caso contrário, nada feito. Caso contrário, será um processo extremamente superficial, baseado em desejo, baseado em expectativas, e vai se configurar ali num vínculo nocivo, né? Não em um vínculo saudável. Então, vocês percebem, gente? A psicanálise, ela é um processo que está aí disponível a todos, mas nem todos estarão disponíveis à psicanálise. Nem todos vão dar conta de se submeter ao processo de transformação extremamente doloroso que a psicanálise pode propiciar ao sujeito. Porque para que uma transformação psíquica aconteça genuinamente, né, é preciso que o conteúdo emocional amadureça no seu próprio tempo. É como uma fruta que só pode ser colhida quando está madura o suficiente. Se a fruta ainda está verde, por mais que a gente insista em colher, ela não estará pronta, na verdade. E da mesma maneira acontece com o paciente. Se ele não estiver disposto ao processo, se ele não estiver minimamente tolerante ao desconforto, por mais que a gente insista em acolhê-lo, não vai adiantar de nada. Forçar isso, tentar forçar um processo, sendo que o paciente não está disposto, só vai gerar mais resistências, né? Qualquer tentativa de ajuda que venha à força vai acabar esbarrando ali em um tipo de muralha invisível. O sujeito pode até sentir a dor emocional, mas ele não será capaz de sofrer a dor. O Bion vai, inclusive, chamar bastante atenção sobre isso, lá na sua obra Atenção e Interpretação, se eu não me engano, de 1970,
ele vai falar que alguns pacientes não são capazes de sofrer a dor. Eles apenas sentem a dor, mas eles não dão conta de submeter essa dor ao sofrimento. Não conseguem viver de fato a experiência dessa dor e aprender com a experiência dessa dor, né? Então eles apenas sentem a dor, e aí essa dor não é elaborada, fica voltando, voltando, voltando. Ele reclama dessa dor, ele padece dessa dor, mas ele não consegue reconhecer essa dor, né? Ele não consegue respeitar essa dor, não consegue se responsabilizar por essa dor, e aí ele vai acabar padecendo, não é verdade? Porque essa dor não vai ser elaborada. E se ela não for elaborada, então não poderá ser transformada. E aí não tem como aprender e se transformar a partir da experiência dessa dor. Então, sofrer a dor é uma coisa, né? Você vai sofrer a dor, se submeter ao processo do sofrimento e se transformar. Agora, quem apenas sente a dor e foge na primeira oportunidade, aí acaba ficando mais difícil, né? O processo vai ficar bem obstruído nesse caso. Então, entra também naquilo que o professor chama de analisabilidade. Então, vocês percebem como é complicado, gente? O sujeito ele pode até desejar ser ajudado em algum caso, né? Em alguns casos, mas ainda assim ele pode esbarrar em uma série de resistências que precisam ser respeitadas pelo analista. Vocês percebem? Então, mesmo quando tem um desejo ali consciente de mudança, por assim dizer, por parte do paciente, ele pode até querer mudar, a gente ainda vai precisar respeitar o tempo interno dele, o ritmo de maturação que só o próprio sujeito poderá viver, né? Isso quando o sujeito não está ali se submetendo a um processo de psicoterapia por conta do desejo do outro também, né? Isso é interessante a gente tratar um pouco. O paciente que está nitidamente fechado ao processo, mas que ainda assim vai por conta da imposição de algum familiar, né? Por conta dos pais. Muitas vezes a gente observa aí crianças que ainda claramente não vão dar conta de tolerar esse processo, mas que estão ali, porque os pais desejam que elas se transformem, desejam que elas sejam ajudadas, não é mesmo? E muitas vezes os próprios pais nunca se submeteram ao processo de análise. Isso que é curioso, né? Isso que é um fenômeno bem interessante. Isso aí denuncia a incapacidade do sujeito de lidar com o funcionamento do outro, né? Sendo que o outro muitas vezes tem ali, de acordo com as ilusões dele ou não, tá funcionando ali, né? Agora, aquele que convive, muitas vezes não está dando conta de tolerar o funcionamento da pessoa e manda ela para terapia. Não, você tá doido, isso daí não é normal, você precisa ir para terapia. Sendo que na realidade é ela que talvez estivesse precisando mais, né? De uma terapia, de um lugar para pensar. Porque é ela que não está dando conta de tolerar o outro como ele está sendo. Ela que está desejando que o outro mude, né? Então, se a gente estiver falando de um pai ou de uma mãe que manda o filho para terapia sem sequer ter se dedicado à sua primeiro, isso é de uma crueldade sem tamanho. É como se a criança fosse obrigada a corresponder aos desejos dos pais, né? Não é. A criança, na verdade, ela tem o direito de se manter iludida, né? Na infância. Toda criança vai se iludir ali na infância. Isso é saudável. Até porque se a criança não pudesse iludir na infância, que é a fase adequada para isso, muito provavelmente ela vai se iludir de todas as maneiras possíveis na fase adulta, né? Porque ela não pôde se iludir quando criança. Então ela vai procurar viver isso que ela não pôde viver na infância na fase adulta, de alguma maneira. Não é verdade? Então, fica aí também uma reflexão, né? Você que é pai ou mãe, que está mandando seu filho para análise, para terapia, achando que ele precisa de ajuda, primeiro se certifique se não é você mesmo que está precisando ir tratar das suas questões mal resolvidas, se não é você que tá precisando ali de um ambiente para pensar, né, nessas questões dolorosas, se não é você que está precisando aprender a lidar com as suas frustrações, ao invés de jogar essa responsabilidade para uma criança que não tem a menor obrigação disso, né? Fica aí esse pequeno convite a refletir. O próprio Freud, né, também já alertava sobre isso.
Ele vai falar que a psicoterapia não é aplicável àquele que não é levado ao tratamento pelo próprio sofrimento, né? Mas é aquele que é levado por ordem autoritária de familiares ou de alguém de fora, né? Não vai funcionar. Precisa partir do sujeito. É justamente isso, né? Se não parte do sujeito, se não há um pedido genuíno, nascido da própria dor do sujeito, qualquer tentativa de ajuda vira imposição, vira desrespeito, né? Impor essa ajuda, por mais bem intencionada que possa vir a ser essa tentativa de ajuda, vai se configurar em um grande desrespeito. Um desrespeito à forma como o outro está tentando se sustentar no momento, não é? Um desrespeito à singularidade do outro, que muitas vezes nem é um defeito, é só a maneira que ele está conseguindo funcionar. Então, respeitar o tempo do outro é uma tarefa bem difícil, né? Mas também é algo muito nobre, que a gente vai aprendendo aos pouquinhos com as experiências, né? Tem até uma história que ilustra isso bem, né? O professor Renato sempre brinca com, né? Ele já trouxe isso numa das reflexões dele, que o filho vai lá e se forma em direito e resolve um caso super antigo que se arrastava há mais de anos no escritório do pai, né? Aí o filho chega todo orgulhoso mostrando para o pai: Olha, pai, eu resolvi aquela causa que se arrastava há anos e anos, né? Aí o pai vai lá e responde: Parabéns, parabéns, filho, vamos morrer de fome. Porque era exatamente aquela causa mal resolvida que mantinha o escritório do pai funcionando. Então, o que que a gente está tentando fazer quando a gente está tentando ajudar quem não pediu, né? O que que nós estamos tentando fazer? Parece que a gente está tentando resolver o problema do outro e ainda por cima criando uma cilada maior ainda para o sujeito. Porque tentar arrancar uma ilusão do sujeito à força é um grande desrespeito. Por mais nocivo que possa ser o funcionamento do outro no momento ali, ele tem o direito de se manter iludido. E essa ilusão pode ser inclusive o que mantém aquele sujeito caminhando no momento. Então, retirar essa ilusão à força, além de ser um desrespeito, é verdade, né? Você vai retirar a muleta do sujeito, sendo que é ela que está mantendo ele caminhando, aí ele cai. E aí? Se você não se dispor a caminhar junto com ele, é uma grande crueldade. Então, por isso, o papel de quem acolhe, seja na clínica, seja nas relações do cotidiano, né, não se trata de resolver a dor do outro, mas sim de estar junto dele na dor, de acompanhar, de sustentar o espaço onde essa dor possa ser sofrida pela pessoa que carrega. Porque resolver é um processo interno, né? Elaborar a dor é um processo interno, que só o sujeito pode fazer por si, ninguém pode fazer por ele. A gente pode estar presente, e isso já é muito. Às vezes, inclusive, é tudo que o outro precisa, não é mesmo? Alguém que não fuja da dor dele, alguém que não tente consertar nada antes da hora, que não tente resolver, que não precise que ele melhore para se sentir útil, né? E isso vale muito além da clínica. No nosso dia a dia, com as pessoas que a gente ama. Quantas vezes a gente não cai nessa armadilha de achar que sabe o que que é melhor para o outro, de querer poupar o outro de uma dor que talvez seja necessária justamente para o amadurecimento dele, né? Quantas vezes a gente não fica tentando convencer de que ele está errado, quando na verdade ele só está funcionando da única maneira que ele consegue no momento. Então é sobre isso, gente. É sobre reconhecer que nós não somos os autores da história do outro, que nós não podemos ser carpinteiros do universo alheio, né? Como já diria o Raul na música, né? Tentar ali aparar o cabelo de alguém, tentar mudar a direção do trem, tentar apagar a luz do quarto para que ele não tropece, né? Acender a luz do quarto, aliás. São frases que o Raul cita na música ali. Porque o outro precisa viver a experiência dele. O máximo que a gente pode fazer é estar ali junto com ele, né? Caminhando junto. Então é isso. É sobre reconhecer e respeitar que o outro tem o direito de estar onde ele está, do jeito que ele está, da maneira que ele der conta, até o momento em que ele próprio sinta que
precisa de algo diferente ali, né? Que aquilo ali já não está mais sustentando a vida dele, aquelas ilusões. E aí, talvez essa ajuda poderá ser bem-vinda, se for solicitada. Se houver as mínimas condições para que a transformação possa acontecer da maneira mais acolhedora e respeitosa possível. Caso contrário, fica bem difícil, não é mesmo? Bom, eu acho que por hoje é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Eu espero que algum pensamento possa ter encontrado morada no coração de vocês, que nós possamos seguir respeitando o tempo e o processo singular de cada um. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.